E o Mexa-se de hoje é futebol americano. Você já ouviu falar desse esporte? Um esporte atípico em nosso país, mas muito interessante, muito legal. Não perca, não saia daí. Mexa-se! O futebol americano é extremamente popular nos Estados Unidos. Desde os anos 90, ele passou a ser o esporte mais popular desse país, passando até mesmo do beisebol. Há muito tempo, o esporte no Brasil começou a ser praticado de forma amadora, sem o uso das proteções obrigatórias em quadras de areia ou em praias. Há mais ou menos 8 anos, as equipes começaram a pensar em importar os equipamentos e jogar na grama. Começava então a evolução do futebol americano no Brasil. Em 2009, aconteceu o primeiro campeonato nacional com todos os equipamentos obrigatórios. Foi o torneio Touchdown, que contou com 8 equipes. Com o crescimento da popularidade em nosso país, houve a criação de diversas entidades que buscam a formação de atletas, a organização de campeonatos e início da profissionalização do esporte no país. Atualmente, existem várias entidades que administram o futebol americano brasileiro. E as mais importantes são a Associação de Futebol Americano do Brasil, que é considerada a entidade máxima no Brasil, que tem a chancela da seleção nacional e do quadro de arbitragem em torneios nacionais. E também a Liga Brasileira de Futebol Americano, que é a entidade organizadora do campeonato nacional. O que é futebol americano? É um esporte e o seu jogo tem como objetivos ganhar território, além de marcar pontos. Quando 2 times entram em campo, começa a batalha para ganhar cada centímetro do campo adversário. Cada time precisa defender o seu campo e invadir o campo à sua frente, defendido então pelo seu adversário. Hoje o Mexa-se está com o Mário, que é treinador da equipe de futebol americano de Votuporanga, os Mohawk, né? Mohawk. Mário, como que desenvolve o jogo de futebol americano? Qual que é o objetivo desse jogo? Assim como quase todos os esportes de campo, né? O futebol americano ele é um esporte de conquista de território, certo? Você tem uma posse de bola, né? Quando você tem a posse de bola, você tem 4 chances para avançar 10 jardas. Na quarta você perde a posse de bola, certo? Nessas 4 chances que você avança 10 jardas, se você conseguir, você ganha mais 4 chances para avançar 10 jardas até você chegar ao fim do campo, na zona de touchdown, chama-se end zone. Se você não conseguir chegar, né, durante essas 4 tentativas, você tenta um field goal, que é acertar o Y, dependendo da sua distância do field goal, certo? Outro jeito de fazer o ponto também é o safety, que é um pouco mais complexo, que é quando você está com a posse de bola e você está criado dentro da sua end zone, certo? É basicamente isso, é uma conquista de territórios. Então o jogo é meio visto como violento. Você acha que ele é violento mesmo ou é um contato normal como existe nos outros esportes? Sim, é um contato que é um pouco, diferente dos outros esportes, né? Mas assim, por exemplo, no futebol, o cara vai tomar um carrinho. Às vezes ele não tá esperando esse carrinho. No futebol americano você tem capacete, shoulder, você tem a calça 7 pieces, tudo para proteger da pancada. E lógico, não é todo tipo de pancada. Tem faltas para uso de força excessivo, contato com o capacete, horse collar, é quando você pega no pescoço, você dá uma gravata. Isso não pode, tudo isso é falta. E ninguém quer fazer isso, porque é uma falta muito pesada. São 15 jardas de penalidade, né? Ninguém quer perder 15 jardas. Que legal, então é um esporte que existe sim um contato, mas tem toda uma regra para os atletas não sofrerem lesões tão graves como acontece em alguns esportes, né? E existe alguma adaptação assim que pode ser feita por um grupo de iniciantes? Talvez a gente tenha um grupo de amigos ou mesmo as crianças que estão vendo futebol também, mas de repente tem a oportunidade de vivenciar outros esportes. Tem alguma adaptação que a gente possa fazer para tornar o esporte, vamos dizer assim, mais leve ainda no começo? Sim, a adaptação mais leve que a gente tem é o flag, né? Onde é amarrado 4 fitas que podem ser substituídas por sacolas também. Se você não tiver as fitas necessariamente, você pode substituir por sacolas, que geralmente é jogado ou em 5 ou em 8, que basicamente são quase as mesmas regras do futebol americano.
E praticamente todo mundo pode receber a bola, não tem aqueles jogadores ilegíveis, né, no futebol americano que não recebem, todo mundo pode receber. E acaba sendo mais leve, porque em vez de você derrubar o adversário, você simplesmente vai lá e retira a fita e a jogada acaba por ali, certo? O campo é menor no flag, né? Inclusive tem uma liga universitária no Brasil de flag. Legal, tá vendo? Não se assustem com isso aqui é para proteger, mas não quer dizer que o esporte é violento. Agora, o futebol americano também tem uma característica de vigor físico, né? Mas a gente percebeu que tem atletas aqui de vários perfis. Tem o indivíduo um pouco mais magrinho, o outro um pouco mais pesado, outro mais forte. É um esporte democrático, não é? Sim, é um dos esportes mais democráticos que tem. Você não vai poder jogar em todas as posições, certo? Tem posições que exigem certos portes físicos, mas em compensação tem posições que exigem um outro, né? Por exemplo, a OL, a Offensive Line, que protege o QB, ela tem que ser um pouco mais forte, um pouco mais... Então um gordinho chega aqui, eu quero jogar futebol americano, vamos pra OL. Um cara que é mais alto, só que ele é magro, eu quero jogar futebol americano, vamos pra wide receiver, que é o cara que recebe a bola, que pega o lançamento, entendeu? Então tem várias posições que, dependendo do seu porte físico, você pode participar. A única coisa que você precisa ter para jogar futebol americano é força de vontade mesmo. Legal, tá vendo? É um esporte bacana, divertido e que, além de tudo, trabalha também a cabeça, né? A gente tem que montar estratégias para poder jogar, não é isso? Sim. No futebol americano é um dos esportes mais estratégicos possíveis. Você tem várias estratégias meio que pré-definidas que você vai adaptando para o seu time, né? No caso, tem algumas que a gente meio que já vem, né? Meio que prontas, a gente só adapta. No caso são West Coast, são passes curtos e corridas mais longas. Tem a Speed Option, são passes longos. E tem a Read Option, no qual é uma estratégia onde o QB também corre, né? Isso tudo que eu falei são estratégias de ataque, né? Que geralmente é o que conduz mesmo o time. Okay? Legal, a gente viu que tem uma série de estratégias, aí é um esporte complexo, mas também pode ser praticado por qualquer um, fazendo essas adaptações que a gente comentou. Então, mexa-se, venha jogar futebol americano aqui em Votuporanga com a gente. Não perca no próximo bloco, futebol americano no Mexa-se.